A Câmara dos Deputados aprovou o projeto e, com isso, colocou fim ao antigo teto de gastos. A proposta já havia sido votada na Câmara, foi para o Senado, teve algumas emendas que foram incluídas ali, voltou para a Câmara e é sobre isso que a gente vai comentar agora. Como é que vocês avaliam esse projeto que, enfim, coloca um fim ao teto de gastos e que traz alguma possibilidade do governo de se gastar mais do que previa o projeto anterior, hein, Alan Gani? Então, Evandro, eu achei ruim, porque a regra do teto de gastos era uma regra muito boa, porque ela era focada apenas no gasto. Essa nova regra já condiciona a um aumento da arrecadação e o gasto fica dentro de um intervalo inflação mais 0,6 e até inflação mais 2,5, ou seja, no mínimo o governo vai gastar inflação mais 0,6. Agora, Gani, você fala do teto de gastos que era mais restritivo e por conta disso a gente viu vários puxadinhos sendo abertos ali. Ou seja, não fez muita diferença. Pois é, mas mesmo com esses puxadinhos e que eu critico esses puxadinhos, a regra ela funcionou muito bem. Tanto é que teve uma pandemia, o governo foi obrigado a gastar muito, né, com auxílios e mesmo assim conseguiu entregar com dívida pública em torno de 75%, com superávit primário em 2022. Isso não seria possível sem a regra do teto de gastos, mesmo que ela tenha sido furada. Agora, imagine uma regra que já é muito mais frouxa e que a gente sabe que aqui no Brasil essas regras elas acabam sendo desrespeitadas na prática. É isso que me preocupa. Piperno, você vê uma frouxidão no arcabouço fiscal e muitos críticos do governo do PT dizem que ele é muito gastador e que, por isso, substituir o teto de gastos possibilitaria ao governo gastar muito mais do que deveria e não necessariamente arrecadar na mesma proporção, embora uma regra seja consolidada a outra para que elas possam funcionar. Então, conforme a arrecadação cresce, 70% até 70% são permitidos para investimentos. Então, quanto maior a arrecadação, maior seria o investimento. Você acha que ela pode funcionar aqui da forma como prevê o ministro Fernando Haddad? O arcabouço é melhor que o teto de gastos e, aliás... Por que você acha que é melhor? Isso, inclusive, os maiores críticos do novo arcabouço estão dentro do PT. Agora, por exemplo, então vamos lá ao teto de gastos, que é uma miragem, uma ficção. Ele serve para encobrir uma série de distorções. Eu vou dar um exemplo rápido. Então, vamos lá. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Lindo, lindo. O discurso é lindo. Porém, aí vamos ver, agora vamos aplicar isso à prática. Então, você não pode aumentar o funcionalismo público, porque, afinal de contas, há esse limite. Você não pode aumentar o salário mínimo porque há esse limite e assim por diante. Não nasce em árvore. Então, mas aí que está o negócio, não é bem assim. Aí o liberalismo brasileiro, o liberalismo tapuia, ele cria algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele faz uma reforma da Previdência em que são cortados benefícios do funcionalismo civil, mas ele preserva... Público também, Piperno. Pois é, mas ele preserva benefícios, por exemplo, dos fardados. Então, os militares, eles... Ou seja, os benefícios dos militares, eles são mantidos e como há o teto... E vai militar para a reserva, tem que trocar todo ano, normal. Agora, isso é mantido às expensas, às custas do funcionalismo público, que aí sim ele vai tendo benefícios cada vez mais achatados. Resultado, mais para um, menos para o outro, e você dá essa conta no meio. De fato, não foi uma reforma... Foi a reforma da Previdência perfeita? Não foi, mas foi a possível e mexeu no vespeiro. Muito aí do alto funcionalismo público, agora quem está entrando fica limitado ao teto do INSS, igual ao trabalhador do setor privado. Isso foi um grande avanço da reforma da Previdência. Mais ou menos. E se quiser uma aposentadoria maior, que contribua mais, como é qualquer cidadão. Agora, por que você coloca um limite no gasto? Porque o Estado não produz. O Estado arrecada da classe produtiva, da gente, aqui do setor privado, certo? Então não tem dinheiro para todo mundo. Se você não coloca esse limite, aumenta o tamanho do Estado, aumenta a taxa de juros e quem penaliza... Não faz sentido isso para você, Piperno, de alguma forma? Mas isso aí é um discurso do liberalismo brasileiro. Não, isso é um discurso liberal clássico. O que acontece na prática? Nunca foi assim, porque o Estado, desde sempre com o Temer, Bolsonaro, Lula... Ele continua, por exemplo,
dando subsídios para muitos setores da economia. Resultado, quem é que paga isso? Mas no governo Temer, no governo Bolsonaro, o Estado foi mais responsável do ponto de vista fiscal. Não é isso. Ele dá esses subsídios e aí quem paga a conta? Aqueles que perderam benefício. Por exemplo, o trabalhador. Agora tem o subsídio e tem as duas coisas, é pior. Eu quero até colocar mais um fato aqui, porque havia ali uma necessidade do governo federal, inclusive com uma defesa muito grande da ministra do Planejamento, Simone Tebet, para que um item fosse incluído nesse projeto para liberação de até 40 bilhões de reais para o governo federal. Isso passou no Senado, voltou para a Câmara derrubou, ou seja, uma pequena derrota aí dentro do que o governo federal previa para o arcabouço fiscal como um todo. Pequena em termos do que se passou, mas se a gente falar em valores, uma derrota grande porque são 40 bilhões de reais. E agora, o que me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que seriam da base do próprio governo e que votaram contra esse dispositivo, que ajudaram a derrubar esse dispositivo que abriria verba maior para o governo federal, né, Segré? A única explicação que eu tenho aqui, a única explicação de como cada um votou é que não entendiam o que estava votando. Porque, olha só, do PT, votaram a favor de tirar do governo 32 bilhões, Sim. 61 deputados, sobre 68. Ou seja, foram 3 somente a favor, 4 se abstiveram e 61 votaram contra o governo. PT. Quando você vê republicanos, 1 votou a favor do governo, 10 se abstiveram, 30 contra. União Brasil, 53 contra o governo, 6 se abstiveram, sobre 59. União Brasil faz parte da aliança do governo. O PL, 81 negativo, 18 se abstiveram. O MDB, 1 a favor, 7 se abstiveram e 35 votaram contra. Então você vê, essa votação foi muito estranha. Pera lá. Contra esse destaque que o Evandro citou. Exatamente. A favor de tirar. Esse destaque. Eles votaram, aprovaram o arcabouço. Mas derrubaram esse item que seria importante. Por quê? O que eles alegaram? Que essa medida aí de se expandir em mais de 30 bilhões de reais poderia ser incluída na lei de diretrizes orçamentárias e que não necessariamente precisaria ser fixada no arcabouço fiscal. Mas quando um mesmo partido, e mais ainda da base aliada, vota primeiro no PT com tantas diferenças, a União Brasil, todos contra o governo, tem alguma coisa estranha. Você vê problema nisso, Piperno? O acordo. Quer dizer, então, esse destaque não se aprova agora. Deixa para que ele seja discutido no momento da LDO. Tá, mas e por que então alguém votaram a favor, mesmo do governo? Porque se a gente está falando em três mas o PSOL, por exemplo, todos a favor do governo, nenhum contra. Por outro lado, a gente teve deputados importantes que votaram a favor do arcabouço fiscal, como a deputada Bia Kicis e o deputado Pazuello, por exemplo, que são base fortíssima de Jair Bolsonaro e que foram favoráveis ao arcabouço fiscal. Então, é melhor ter alguma regra do que nenhuma regra. O Brasil ele estava completamente à deriva do ponto de vista fiscal. Você não conseguia nem provar LDO, muito menos orçamento, que depende da LDO, porque não existia uma regra clara, não existia o arcabouço fiscal. E aí, esses deputados, como é o caso da deputada Bia Kicis, pensou no país. Teve a proposta aí, foi propositiva, né? Ela falou, bom, eu vou passar aqui, mesmo que seja do governo, esse arcabouço fiscal, mesmo que eu prefira a regra anterior, mas é melhor ter essa regra do que não ter nenhuma regra. Fala, Segré. Eu queria participar sobre o anterior debate do Gani. Claro, fica à vontade, Piperno, pode falar. Porque eu não entro quando eles discutem, eu fico quieto e depois eu levanto a mão para participar. Mas é uma questão, respeito do que mencionava o Piperno. A lei da Previdência foi criada, inclusive, a história de por que as pessoas se aposentavam. Otto von Bismarck, 1800 e pouco, 1870, 78. E por que era o problema? Precisavam financiar déficit fiscal na Alemanha. E aí colocaram, então, o que a gente pode fazer? Começamos a cobrar daqueles que trabalham e nós vamos devolver o dinheiro quando eles deixam de trabalhar. A primeira idade de aposentadoria era 70 anos. Ninguém chegava aos 70 anos. Exatamente. Então falaram, senhor Otto, ninguém está chegando nessa idade, é melhor diminuir a idade um pouco, porque senão a gente vai ficar com todo esse dinheiro, que era a colocação. Então, respondendo para o Piperno, a questão de ter um setor especificamente
dentro da aposentadoria que esteja melhor que outro, não impede que a regra era necessária ser mudada, porque as pessoas estão vivendo mais. Estão vivendo mais, claramente. E hoje você tinha, antes da regra, pessoas no Brasil que o promédio de aposentadoria é 54 anos, 47 anos a mulher. E aí você fala, mas espera aí, hoje uma pessoa de 70 está ativa. Sim, vive e se até os você 90. não tem pessoas que vão se incorporando, bem, tem mais gente que vai recebendo e pouca gente que vai se incorporando. E em relação ao que mencionava Alan, é muito bom ter o teto de gastos como todos nós temos na nossa casa e na nossa empresa. Qual é o teto? O que a gente ganha. E o governo não tem esse teto e não quer ter esse teto. Nesse arcabouço, mesmo que não levante a arrecadação, ele tem uma despesa de 0,6 a mais. E a pergunta é, quando você gasta mais do que arrecada, alguém tem que financiar. E isso é o seu de brigadeiro que não está lá na frente. Fala, Piper. O segredo, em relação à idade limite de aposentadorias, é claro que isso é uma bomba relógio para o mundo todo. No mundo todo, à exceção da Rússia, as pessoas vivem mais. Então, a França, né? A gente viu há pouco tempo atrás, não tem jeito, isso é inevitável, você tem que mexer. E um detalhe que escapa de muitas análises. Todos os presidentes do Brasil, de Fernando Henrique para cá, os que cumpriram o mandato inteiro, Fernando Henrique, o próprio Lula e a Dilma, eles fizeram alguma reforma da Previdência. Às vezes, reformas que não foram tão grandes, mas eles tiveram que fazer. Isso é do jogo. Daqui 10 anos, alguém vai ter que fazer de novo. Teve a do Lula, do funcionalismo público, Sim, que criou um teto, mas da Dilma, se eu não me engano, não. Temer tentou, mas não passou. Não, o Temer tentou, não passou, foi essa aí que ficou depois. Isso, mas da Dilma não teve, não. Do Lula, ele fez uma do funcionalismo público que estabeleceu um teto que não existia. Todo mundo vai ter que mexer alguma coisa, mas daqui a pouco a reforma parruda que mexeu no vespeiro foi a última. O que eu debato, que eu contesto, que eu questiono muito é que mexeu-se em todas as categorias do funcionalismo, ok. Foi legal. Menos... Tudo bem. Inferno não foi a reforma perfeita, mas assim, foi uma reforma nota 8,5. Não, reforma 8,5, a gente sabe por que não mexe em privilégio dessa casa. Privilégios do funcionalismo público que eram... geravam grandes distorções. Quando o Piperno falava que não permitiria essa questão, aumentar o funcionalismo público está muito grande. Quando você vê, e nós já conversamos aqui no 3 em 1, mas só para lembrar a nossa audiência, 1995, 163 milhões de pessoas eram quem morávamos aqui no Brasil. E tinha 6,5 milhões de pessoas no funcionalismo público, nos 3 poderes e nas 3 esferas: executivo, legislativo, judiciário, federal, estadual e municipal. Hoje temos 210 milhões, quer dizer, cresceu 31% demograficamente falando, mas temos 12 milhões e meio de funcionalismo público, cresceu quase 100%, então não precisa crescer mais. Vai aumentar, por favor. Sempre. Nós não estamos falando em funcionalismo público da ativa, nós estamos juntando nisso aí gente da ativa e aposentados. É por isso que vai crescer todo ano, não necessariamente. Mas aí a aposentadoria não é que contratem alguém para trabalhar no Estado. Mas é por isso que precisa de reforma da Previdência, é por isso que precisa de regra do Eu quero até trazer para vocês aqui o que disse a Secretaria de Comunicação. O projeto de autoria do governo federal vai permitir que o investimento no país seja aliado ao crescimento econômico. Ou seja, quando o país cresce, o investimento cresce junto. Pois é, eu consigo garantir crescimento econômico? Não dá. É o que muitos economistas têm dito, aqueles que criticam a possibilidade ou as questões que foram apontadas pelo governo federal como condições para esse crescimento. Vamos pegar o exemplo de uma empresa. Quando uma empresa está indo muito bem, aumenta a receita, aumenta os lucros, o que ela faz? Ela dá um bônus. Sim. Mas é muito perigoso você dar um aumento generalizado e grande de salário porque você contratou. E se no outro ano a empresa não tem um lucro extraordinário e está com dificuldades? Aí você tem que pagar lá o salário. Como é que fica? Por isso que a empresa prefere, né, no mundo empresarial, dar o bônus. Em épocas de farturas eu dou o bônus. A mesma coisa nessa lógica do Estado. Eu não posso depender da arrecadação. Você contratou o gasto e fica esperando ter uma arrecadação, mas a arrecadação depende do crescimento econômico. Como é que eu garanto o crescimento econômico?